Gravando. Sétimo ano, revisão, terceiro bimestre, capítulo 11 e 12. Então, a princípio nós vimos que os portugueses, no processo de colonização, eles tinham o objetivo de fazer o contorno no continente africano. África, Portugal. Então, o objetivo era fazer o contorno. Este era o caminho utilizado. Só que já havia um conhecimento que haveria a possibilidade de dar a volta ao mundo. Então, se você desse a volta ao mundo, você chegaria até as Índias, ok? Aí, no caso, acabaram encontrando o continente americano. A princípio, os portugueses eles não tinham interesse nas terras que hoje nós conhecemos como Brasil. Principalmente porque, a princípio, não foi encontrado ouro de imediato. Então, pela falta do ouro no território nacional, cujo qual nós chamamos hoje de Brasil, levou a um desinteresse português. Porém, posteriormente, nós vimos que os franceses começaram a invadir, outras nações começaram a invadir estes territórios, fazendo com que os portugueses eles enviassem tropas, exército aqui para este território americano. E essas tropas elas tinham o objetivo de guardar as costas do litoral nacional. Alguma dúvida? Beleza. Próximo, escambo. Então nós vimos que o trabalho, principalmente ali com os indígenas, aqui do território que nós chamamos de Brasil, ele era feito por meio de escambo, por meio de troca. Então os portugueses eles enviavam quinquilharias, produtos de baixo valor, tipo um espelho, um pente, sei lá, um negócio tipo que tem valor nenhum. Você compra numa lojinha de R$1. Aí os indígenas eles acabavam trocando essas quinquilharias por serviço e muitas vezes até por riquezas. Trocava riqueza por produtos de baixo valor, que eram chamados de quinquilharias. Mas o normal era trocar serviço por produtos de baixo valor. Essa troca é chamada de escambo. Depois nós vimos que posteriormente a extração do pau-brasil, para poder tirar o corante, deixar todo mundo coloridinho igual arco-íris. Aí no caso nós temos aqui a extração da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar no continente europeu, ela não dá certo, porque é um clima temperado, 4 estações do ano. Oi? Então, no continente europeu, a maior parte, clima temperado, 4 estações do ano, temperaturas que chegam abaixo de zero, neva em algumas áreas. O plantio da cana-de-açúcar, que é um plantio de um gênero tropical, não daria certo na maior parte do continente europeu. E as terras brasileiras com um solo, então, um clima quente, úmido, característico do clima tropical, fez com que a cana-de-açúcar desse muito certo o plantio dela no território brasileiro. E isso acabou levando novamente a despertar o interesse dos portugueses em efetivar a colonização do nosso território. Então, por conta da cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar escolhida por conta do clima favorável e também o lucro obtido através da cana. Imagina aqui comigo, quanto que custa uma garrafinha de água aqui? Uns 3 reais? Alguém teve a oportunidade de comprar uma garrafinha de água no Hop Hari, ou no Beto Carreiro, ou no Wet n Wild, ou no Hot Park em Caldas Novas, ou na Disney? Então, a água ela vai variar o preço de acordo com o local. Então, lá no continente europeu, como não é algo comum a cana-de-açúcar, o preço era muito mais elevado. Isso é chamado de lei da oferta e da procura, tá bom? Alguma dúvida? Então, a cana-de-açúcar aqui no Brasil valia quase nada, porque é fácil de plantar, clima tropical, de boa. Só que é muito valioso lá no continente europeu por conta da escassez do produto. Capitanias hereditárias. Então, o rei de Portugal, Dom João, ele acabou dividindo o território nacional em 15 faixas de terra, aonde que ele entregou essas 15 faixas de terra para 12 pessoas. Você já dá para ter a lógica que alguém saiu a mais aí na fila do pão com um pedaço a mais de terra, né? Alguém tinha um apego a mais no coração lá do rei. Mas enfim. Então, esses 12 donatários, nessas 15 faixas de terra, eles tinham 2 objetivos. Primeiro, era proteger a sua porção territorial da invasão dos demais europeus, franceses, holandeses, espanhóis. E o outro objetivo era o plantio da cana-de-açúcar. Então, 2 objetivos das capitanias: proteger e plantar cana-de-açúcar. Nós já vimos que as capitanias hereditárias não deram certo por conta da sua extensão territorial, que era gigantesca. As únicas que deram um pouco mais certo foram
a capitania de Salvador e a capitania de São Vicente, tá? São Vicente no litoral, perto da Praia Grande. Salvador, perto de Chique-Chique, Bahia, lá, Salvador, beleza? Prosseguindo. Sociedade espanhola agora. Nós aprendemos que os espanhóis, eles eram divididos em 3 classes sociais. Nós tínhamos os chapetones, era um espanhol que saiu da Espanha e veio para a América. Ele era chamado de chapetão. Depois nós tínhamos os crioulos. Os crioulos, eles eram filhos dos chapetões, que nasceram na América, ou seja, descendentes. E por último nós tínhamos os mestiços, que era uma mescla aí, tipo, vamos supor, um chapetão, ele teve um relacionamento com uma escrava, com uma indígena, nasceu um filho, esse filho era o mestiço. Mestiço era tipo meio que deixado de lado, não tinha a parte na herança. Chapetão, depois quando chegava lá, escravo, ó, é seu filho, ele, não, nunca vi, não, tal. Aí depois na escola ele falava que o pai dele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Essa era a história da onde que surgiu aí de comprar cigarro. Dúvidas? Não? Próximo. Depois nós vimos sobre a colonização de exploração e a colonização de povoamento. Colonização de exploração é o que o português e o espanhol fizeram com a América Latina. Vieram para cá, tiraram os recursos e levaram para onde? Para a Europa, para os seus países respectivos. Colonização de povoamento é diferente. É o que os ingleses fizeram com os Estados Unidos e Canadá. Então, os ingleses saíram da Inglaterra, foram para os Estados Unidos, acharam ouro lá também. Só que qual que é a diferença? Esse ouro que eles acharam, eles utilizaram para desenvolver o próprio país que agora eles estavam vivendo, que eram os Estados Unidos e o Canadá. Isso é chamado de colonização de povoamento. Por isso que essas nações são desenvolvidas e isso justifica boa parte do que por que os latinos são subdesenvolvidos e muitos vivem à margem da pobreza. Sobre a colonização de exploração, que já expliquei, ela se baseava principalmente no trabalho de plantation. Quais são as características do sistema de plantation? Latifúndios, ou seja, grandes porções de terra, onde que havia somente um tipo de plantação, que é chamado de monocultura. O trabalho é um trabalho escravo, ou seja, não tem salário, e o destino da produção é a exportação. Então, o português vinha aqui para o Brasil, achava porções de terra gigantesca, plantava sua cana-de-açúcar, utilizava a mão de obra escrava e depois vendia no mercado europeu, sistema de plantation. Tá? Só para lembrar aí e tal, na aula de geografia, quando você lembrar, tiver pergunta, hoje nós chamamos esse mesmo sistema de commodity, só que a diferença é que o trabalho é assalariado. Depois nós temos aqui, por que os escravos africanos substituíram os indígenas? Primeiro, por conta da força. Então, os africanos eles eram muito mais fortes, igual o pessoal aí da academia, pá, tal, né? Smart Fit Segala, tal. Então, os africanos eles eram muito mais fortes que os indígenas. Esse é um dos motivos. O segundo motivo era por conta de religião. Então, no caso, os jesuítas, que eram padres católicos que estavam aqui no continente americano, eles tinham o objetivo de catequizar os indígenas. Então, os indígenas, para eles, não deveriam ser escravizados, porque eles iriam ser catequizados e agregar na Igreja Católica. E por que não fizeram isso com os africanos? Porque, de acordo com o pensamento europeu, o africano, pensamento horrível, para eles era um objeto, não tinha alma, estava destinado para o inferno. E sendo tratado como objeto, expliquei para vocês, minha garrafinha é um objeto, coloco água e bebo. Também posso pegar minha garrafinha e plantar uma flor nela, porque é um objeto, é meu, eu faço o que eu quero. Então era esse o pensamento dos europeus com relação aos africanos. Eram tratados como objeto, faziam deles o que queriam. Depois nós vimos aqui, já expliquei, Companhia de Jesus. Companhia de Jesus, eles fazem parte da Igreja Católica, tá? É um segmento, tá? Uma associação da Igreja Católica lá do continente europeu, e eles tinham o objetivo de chegar aqui no continente americano, catequizar os indígenas para aumentar o poder da Igreja Católica que estava diminuindo depois da Reforma Protestante. Já aprendemos. Martinho Lutero começou a criticar as coisas de errado que havia na Igreja Católica. Então muitas pessoas acabaram saindo da Igreja Católica e a Igreja Católica perdeu seu poder. O Papa viu na colonização uma forma de erguer novamente a Igreja Católica, catequizando os indígenas e aumentando o número de fiéis. Depois, nós temos aqui a importância desses jesuítas, até na expansão do território nacional, porque isso era o Brasil.
O Brasil ele dobrou de tamanho hoje, século XXI. Uma boa parte é justificada por conta desse trabalho dos jesuítas, porque eles iam além da linha do Tratado de Tordesilhas, Tratado de Tordesilhas. Lembra que existia uma linha que dividia a América Portuguesa, a América Espanhola? Eles ultrapassavam o território da América Espanhola em busca de indígenas, tanto eles quanto os bandeirantes, que é o exército português. Os bandeirantes eles iam atrás dos indígenas para escravizar, também em busca de ouro. Já a Companhia de Jesus ia atrás de indígenas para poder catequizá-los. Isso é chamado de expansão para o oeste. Dúvidas? Então acabei, mesmo esquema de sempre, tá? Uma folha de resumo, não precisa destacar, deixa no caderno. Irei ver no dia da prova. Um abraço, até mais.